gente nessa terra. Mas Deus já tinha mudado, já tinha resolvido o problema da herança. Somente crê que tudo é possível. Vamos para a melhor parte do culto. A palavra do Senhor. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Tudo nada a temer. Tudo é possível. Oremos. Pai Celeste, chegou o momento tão importante da reunião, quando vamos nos assentar e nos alimentar. Esta hora é a hora mais importante, porque nós não estamos aqui para comer uma comida qualquer. Nós vamos nos alimentar de Sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa trabalhar no nosso organismo espiritual, para que possamos assimilar, tirar as vitaminas espirituais que a palavra tem para a nossa vida. E nós seremos realmente fortalecidos e sairemos daqui melhores. Permita, Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso coração. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. O Senhor sabe o que precisamos esta noite. Olhe para mim, me ajude a estar em sintonia com o Senhor, com a Tua palavra, e que possa ter condições de emprestar minha mente a Ti, o meu coração, meus lábios. Que eu possa sair da frente e o Senhor falar para seus filhos, através deste ofício que o Senhor tem colocado em favor deles. O Senhor é o maior aqui, não há ninguém maior do que o Senhor. O Espírito Santo é que é o professor, é o ensinador, é aquele que pode falar com cada um. Queremos dar liberdade para o Senhor e que o Senhor possa fazer uma grande obra. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor, e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ler o mesmo texto que lemos pela manhã.
de 2 Crônicas, capítulo 18. Glória a Deus. Todos acharam? Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Amém. Que o Senhor possa abençoar a palavra nos nossos corações. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Aqui nós temos um confronto, e sempre vai haver um confronto neste mundo. Se você serve a Deus, vai ter sempre um confronto. Se existe um povo que vai ter problema neste mundo, a partir daqui para frente, muito mais somos nós. Por quê? Porque este mundo ele está caminhando numa só direção. As pessoas nunca estiveram tão céticas como hoje, tão descrentes. Eles estão numa situação tão terrível, de acordo com aquilo que Paulo disse que ele estaria. Até mesmo igrejas, denominações, todas elas estão caminhando só num sentido. Elas estão aderindo ao curso deste mundo, ao caminho, à direção que este mundo vai. E você vê que as coisas acontecem. O profeta disse, e pegou uma mensagem dizendo os ungidos dos últimos dias. Esse confronto aqui era de Micaías. E ele estava confrontando 450 profetas que eram do Senhor, formados na escola dentro de Israel, escola de profetas que tinha Israel, mas estava a serviço de Jezabel e Baal. É a mesma coisa de hoje. Ministros, pastores, profetas, saindo de escolas bíblicas, se formam, se graduam, vão para um púlpito, mas depende de onde eles estão recebendo a sua mesada, eles vão falar de acordo com aquela denominação. Eles não querem se comprometer. Eles querem ir pelo caminho mais fácil, porque se pregar a palavra da maneira como ela é, vai ter problema. Os confrontos virão. Mas o que é que mais difícil aqui é que eles são ungidos. E a unção é de Deus. Não é unção do diabo, a unção é de Deus, em cima de um dom. E você vai dizer que o dom que aquele ministro daquela determinada denominação não é de Deus? O dom é de Deus.
e ele ora, as pessoas são curadas, porque o dom é de Deus. Mas a unção que está atrás daquele dom e a pregação é que pode ser do diabo. E muitas vezes ele está no púlpito e se você disser isso é do diabo, ele diz não, porque esses aqui também, eles estavam conscientes, dizendo, nós estamos ungidos pelo Espírito de Deus. E eram 450 profetizando ao mesmo tempo para Acabe. Sobe a Ramote Gileade. Ora, aquela pregação, aquela profecia, tinha tudo para ser correto, porque Ramote Gileade era de Israel. E o que Acabe estava propondo para Josafá era que eles queriam restituir a terra que os sírios tinham tomado. Ora, era uma coisa legal, não era ilegal. Eles não estavam fazendo nada ilegal. Eles só queriam a terra de volta que era deles, que os sírios tinham levado. Então não era ilegal. Então quando aqueles profetas vieram profetizar, eles estavam ungidos, não eram profetas meia boca não, eram profetas mesmo, sério. E a unção que eles recebiam era a unção correta. Mas a profecia não era correta. Eles diziam para Acabe, sobe a Ramote Gileade, porque tu vais vencer, a terra é nossa, tem tudo para ser nossa, Deus vai devolver para nós porque é nosso, e Deus prometeu que o que é nosso o diabo não pode levar. Ora, quem olhava a profecia era correta, não tinha nada. Então você vê que o engano ele é tão sutil que se você não tiver o Espírito de Deus, você não percebe. Porque quem olhasse dizia, meu Deus, esses 450 profetas, olha só que bênção, chega a igreja treme quando eles profetizam, e eles estão dizendo para o rei, sobe. Mas tinha um rapaz chamado Josafá, que não aprendeu na mesma escola que Acabe tinha aprendido. Ele não veio da mesma família que Acabe veio. Acabe, ele teve uma família muito triste, nós estudamos isso de manhã. Acabe veio de uma família que não ensinou ele a conhecer as coisas de Deus. Ele teve uma família que não instruiu ele nas coisas do Senhor. Ele teve um pai que não ensinou, olha meu filho, é assim a lei de Deus. Mas Josafá já foi diferente. Ele teve um pai chamado Asa, nós falamos dele de manhã, que era um homem que sabia se posicionar, conhecia como era que Deus trabalhava, sabia como era que Deus falava, ele sabia ouvir a voz de Deus. Isso tem diferença dentro de uma casa. O Acabe estava animado, meu Deus, os 450 profetizando para mim, não tenho dúvidas, mas o Josafá ficou com uma pulga atrás da orelha. Não, alguma coisa, ele dizia, tem alguma coisa que não está fechando. Ô Acabe, não tem um outro para a gente ouvir? Você está louco, rapaz? Precisa de mais um? Tem 450 que tudo está melhor, do melhor. 450 que saíram do melhor seminário, todos eles ungidos, chega a gente está sentindo aquele tremor da unção. Será que não é suficiente? É, tudo bem, mas será que não tem mais um? Não custa ouvir mais um. Não tem mais um? Olha, não me force a pensar nisso. Eu estou satisfeito com os 450. Tem um aí, mas eu não gosto muito dele. Por que você não gosta? Porque ele nunca profetiza o que é bom para mim, só o que é mal. Mas vejam bem, irmãos, será que Micaías tinha implicância com Acabe? Não. Olha a vida do Acabe como era. A gente tem que olhar, é o fruto, a vida. Veja a vida dele como era. Casou com Jezabel. Jezabel trouxe tudo quanto é porcaria de deuses errados para dentro de Israel, Baal, Astarote. Os altares estavam lá dentro de Israel. Acabe era um frouxo, não tinha caráter, era um Maria vai com as outras. Ele não obedeceu ao Senhor, não era um marido que tinha a posição de cabeça, quem mandava era a mulher dele. Ora, então já estava errado a vida dele. Como é que ele queria só ouvir coisa boa? Se a vida estava errada, então tinha alguma coisa errada em algum lugar. O problema, irmão,
é que tinha um profeta maior na terra, e este era Elias. E Deus estava na profecia daquele homem. O problema é que aqueles 450 profetas saíram do seminário e nunca prestaram atenção no que Elias tinha dito. Mas Deus já tinha falado uma palavra através da boca do profeta Elias. E dizia, olha Acabe, e Acabe sabia disso, porque ele não mandou dizer, ele falou na cara de Acabe. Tem uma coisa, rapaz, pela essa coisa errada que tu fizeste, que a tua mulher mandou matar esse Nabote aí, mandou matar ele, um homem inocente, e tu foste, adquiriste a vinha dele pelo meio ilegal. Os cães vão lamber o teu sangue ainda, quando tu estiver na batalha. E a tua mulher, porque fez isso, os cães vão comer a carne dela toda e só vai sobrar a palma da mão e a palma do pé. Porque isto é o assim diz o Senhor para ti. Aqueles 450 profetas, se eles sabiam, eles ignoraram. Eles não estavam seguindo a mensagem de Elias. Eles estavam comendo da mesa de Jezabel, e Jezabel pagava bem. A comida era boa, o salário era bom. Eles não queriam perder a mesada, o vale transporte, não queriam perder o cartão de crédito, que era grande e gordo. Não, nós temos que falar o que é bom para o rei, senão a Jezabel dispensa nós, e nós estamos sem o nosso salário. Então, Acabe, vai lá e sobe, tu vais vencer. Olha, tem até um chifre aqui, com esse chifre tu faz escornear os sírios até os consumir. Eles estavam agradando o rei, mas tinha um que não comia da mesa de Jezabel, tinha um que não era pago por Jezabel, não estava preocupado com o seu cartão de crédito, não estava preocupado com o seu salário, ele não tinha nenhum compromisso, nenhum rabo preso com aquele palácio. Aleluia! E tinha mais uma coisa, ele conhecia a mensagem de Elias. Ninguém gostava dele. Jesus disse que quem aceita esta mensagem, ele tem que se aprontar para sofrer perseguição. Ninguém vai gostar de você. Ninguém gostava do Micaías. Ele vivia sozinho na casa dele lá. Não, aqueles 450 profetas passavam, era longe dele. Aquele lá, coitado, é um renegado. Aquele lá, coitado, não quis ser como nós. Ó. Nós estamos com o nosso carrão aqui, ó. Nós estamos com a nossa casa boa, ó. Nossa vida é fácil. E ele, coitado, é um Zé Ninguém lá, não tem nada. Porque não quer ser do nosso, acha que é melhor do que nós. Não é isso, meu irmão. Não é nada disso, é que Deus sempre tem que ter um. Ele tem que ter um que não combunda com as porcarias deste mundo, que não vai atrás dos outros, da conversa de qualquer um. Deus tem que ter alguém, ele vai ter. Louvado seja o seu nome. Deus sempre vai ficar com uma voz. Mas Acabe não tenha mais algum. Tem um lá, mas eu não gosto dele. Manda chamar ele. E o Acabe, muito contrariado, mas com respeito ao Josafá que estava lá para o ajudar na guerra, disse, vai lá chamar aquele Micaías lá. Micaías, o rei está te chamando. Olha, mas tem uma coisa, hein? Tem 450 lá profetizando o que é bom para o rei. Vê se tu vai, o que tu vai falar, hein, rapaz? Espera aí, gente, eu vou, mas deixa eu orar primeiro. Eu quero orar primeiro. O Filho de Deus sempre tem uma atitude. Eu vou orar primeiro. Espere, aí amanhã eu vou. Vocês me dão para eu orar de noite? Tá bom, tu tem hoje à noite, mas amanhã cedo nós estamos aqui para te buscar. Senhor, olha aqueles homens lá, eu tenho que ir de novo na presença daquele homem. Olha, Senhor, não é fácil. Mas como é que é, Senhor, isso aí? Aí... Esse é o que entra nos mistérios, esse é que entra no segredo. Se tem um homem que entrou nos segredos de Deus, foi este homem. Ele foi lá porque ele não tinha compromisso com as Jezabéis deste mundo, nem com a cesta básica deste mundo, nem com nada deste mundo. Mas Deus o permitiu que ele entrasse nos segredos. Glória a Deus. Micaías, como um profeta, Deus permitiu que ele fosse lá em cima. Quando Micaías chega lá em cima, está tendo uma reunião, exatamente uma reunião. E Deus está numa reunião com aqueles que são seus, e dizendo assim, olha,
chegou a hora de eu cumprir a minha palavra que eu mandei através do meu profeta Elias. Chegou a hora de Acabe cair. Ora, os 450 não sabiam nada disso, porque eles não tinham acesso lá, porque estavam comprometidos. Só tem acesso ao mistério quem não é comprometido. Os 450 eram profetas, mas não tiveram acesso a essa reunião. E Micaías chega lá e começa a ver a reunião. E Deus dizendo assim: eu mandei a minha palavra e eu tenho que cumprir. E chegou a hora de cumprir, chegou a hora de Acabe cair. Como é que nós vamos fazer? E um disse: Senhor, eu acho, já que chegou a hora, eu acho que é dessa maneira. Muito boa a tua ideia. Mas vamos ver se tem outra. Alguém sabe outra coisa? Eu acho que pode ser assim, Senhor. Nós podemos fazer assim, assim, assim. Deus disse: muito bem. Eu gostei dessa ideia. Mas peraí, tem mais uma outra? Senhor, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Nós podemos fazer assim, assim, assim. Deus disse: isso é muito bom. Mas não tem uma outra? Aí saiu um espírito. Olha só como as coisas divinas são. Tinha um espírito errado lá no meio. Sabia que nas reuniões de Deus vai espírito errado também? Lembra com Jó que Deus estava fazendo uma reunião e o diabo estava lá? Estava ou não estava? E Deus disse: o que é que estás fazendo aqui nessa reunião? Eu venho de passear pela terra, rodear ela. Então se tu estás rodeando, tu viste o meu servo Jó. Não foi assim? Sempre nas reuniões de Deus tem um espírito errado lá. E aquele espírito errado estava lá e disse: eu queria também dar a palavra, se o senhor permitir. Deus olhou e disse: pode falar. Disse assim: eu sei o que eu vou fazer, eu sei. Se o senhor permitir, eu sei. O que é? Eu descerei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Deus disse: essa foi a melhor de todas. Você está autorizado, pode descer e ser um espírito mentiroso. Então você presta atenção que 450 profetas que eram do Senhor, formados na escola de Deus, homens que até eram íntegros, mas a profecia deles estava sendo mentirosa. Que coisa, não? Permitido por Deus. Não é Deus que mente. Deus não tem prazer na mentira e nem mente. Deus nunca mentiu e nem mentirá. Mas ele permitiu aquele espírito de mentira descer. Tu estás autorizado, tu descerás, tu serás espírito mentiroso na boca deles e tu vai prevalecer ainda. Então, você tira uma ideia que está cheio de profetas nos púlpitos que são corretos muitas vezes, com a unção correta, mas o que eles estão pregando não é a verdade. Tá certo? Eu estou citando a Escritura para você. Eu estou contando a história da Bíblia. Então aqueles profetas, nem eles sabiam que um espírito mentiroso estava na boca deles. Nem eles. Para eles, era Deus falando. Eles estavam profetizando para Acabe, mas dizendo: o Senhor está me ungindo, eu estou sentindo uma unção em mim, o fogo subiu nas minhas pernas, eu estou até com minhas carnes tremendo, Acabe, sobe que tu vais vencer. Mas era um espírito de mentira. Quem é que não gosta de uma profecia bonita? O Acabe estava todo cheio, massageando o seu ego. Eu vou vencer. Olha que meus profetas estão dizendo que eu vou vencer. Mas não era aquilo que Deus queria. A reunião lá em cima era diferente. Hoje chegou o dia de Acabe cair. Porque eu já mandei a profecia através do meu profeta correto, Elias. Ele é o profeta maior. Irmãos, vocês podem achar o que quiserem de mim, mas eu sempre vou dizer o que Elias disse. Eu sempre vou falar para vocês o que Elias disse. Pode dizer que é as mesmas coisas, mas é segurança para nós pregarmos o que Elias disse, porque isso vai colocar você na plataforma do rato. E se a sua vida está ficando melhor por isto, Deus é capaz de mudar a vida de um homem
e de uma mulher, de uma família, de um jovem, através da simplicidade da palavra. Quanto mais simples ela for, mais efeito ela tem em vidas e corações. O meu profeta pregava sobre as coisas naturais. Ele falava de laranjeira, falava de maçã. Falava não? Contava historinha de bichinhos, contava história de gambá. E isso nos colocou aqui nessa palavra com a maior certeza que nós temos. Micaías, de manhã. Estás pronto? Já oraste? Já orei. Estás pronto para ir? Estou. Ele sabia tudo. Ele não tinha certeza. Ele não tinha, aliás, ele não tinha dúvida, ele tinha certeza. Ele sabia o que ele ia falar. Mas olha, fala só o que o rei quer ouvir, hein? Eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. Irmão, não é fácil enfrentar todo mundo, né? Não é fácil enfrentar a cúpula, enfrentar o rei, enfrentar todos aqueles profetas. E o Micaías sozinho entra na porta. Quando a porta se abre que Micaías entra, o olho do Acabe já cresceu desse tamanho aqui em cima dele. Micaías! E o Josafá só olhando. Eu subo a Ramote de Gileade? Sobe, rei, porque tu vais vencer. O rei estranhou. Não é possível. O coração dele, será que só agora que ele está falando bem para mim? Eu te conjuro diante de Deus que me fales a verdade. Ah, tu quer ouvir a verdade? Então a verdade é essa. Eu vi Israel em cima do monte, correndo cada qual para o seu lado, como ovelhas que não tem pastor. E não tinha pastor mesmo, tinha caído lá em cima do morro. Eu não te falei, Josafá, que ele nunca fala que é bom, só fala o que é mal. Ora, como é que Deus vai falar uma coisa boa para um homem que está errado, tudo errado? Eu gosto de Deus porque Ele é assim. Quando Ele vem na nossa reunião, o que está errado, Ele diz que está errado. O que está certo, Ele diz que está certo. O que tem para corrigir, Ele corrige. Amém? E eu quero que Ele seja assim comigo e com cada um de nós queremos a correção de Deus. E você pensa que é fácil ficar contra todo mundo? O líder dos profetas, chamado Zedequias, se levantou, arrumou a gravata dele, arrumou a roupa dele, se aproximou de Micaías. Chegou lá perto de Micaías, aprontou bem o punho e deu uma bufetada. Pau! Na cara do Micaías. Micaías caiu para o lado. De onde passou de mim o Espírito Santo para chegar em ti? Nós já estamos aqui, ungido faz tempo. Tu chega agora para falar diferente do que nós 450 estamos profetizando? E deu-lhe uma bufetada que ele rolou para lá, deu 2 carambolas. É isso que muitas vezes nós enfrentamos. Por ficar com a verdade. Aleluia! Mas o Josafá, Micaías disse, tu vais ver. É só o amanhã que vai dizer. O dia que vai declarar quem está falando a verdade. Mas tu vai ver quando tu estiver fugindo de câmara em câmara, te escondendo também. Tu vai ver se eu não falei a verdade. E o rei disse, pega esse camarada e põe ele lá, pão e água. Só pão e água, e olhe lá, de amargura ainda, só um pedacinho. E um pouquinho de água para ele, até eu voltar. Se tu voltares, não foi Deus que falou na minha boca. Mas se foi Deus que falou na minha boca, tu não vais voltar. Ouça vocês isso, todos vocês agora. Pode me levar preso. Mas quando Deus fala, o homem sabe. Lá vai o Acabe e o Josafá para a batalha. Quando chega lá no meio daquela multidão, o Acabe fica com medo. Porque ele estava lembrando da profecia do homem de Deus. Ele não estava pensando no que os 450 tinham profetizado. Ele estava pensando na palavra daquele um que era o do Senhor. E ele disse para o soldadinho, soldadinho, vamos trocar de roupa. Eu vou tirar essas roupas de rei e me empresta a tua roupa. Pegou uma roupa de soldado. E disse, bom, eu como soldado no meio desse povão, ninguém vai me conhecer. Que eram milhares de soldados. E ele pegou uma farda do Alisson. Cadê o Alisson? Vestiu uma farda de soldadinho e ficou lá pelo meio, disfarçado.
Ele disse assim: Deus não vai cumprir a palavra dele coisa nenhuma, porque agora eu estou disfarçado. O rei da Síria nunca vai me achar aqui no meio dos outros, escondido com uma roupa de soldadinho. Eu vou descer do meu carro, eu estou aqui no meio dele. Mas quando Deus fala, ele cumpre. O rei da Síria disse para o pelotão: vocês, pelotão de elite, vocês não persigam ninguém. Não saiam atrás do A nem B, vocês só persigam o rei de Israel. E eles saíram procurando o rei de Israel. Mas onde eles iam achar? Acharam o Josafá. E quando eles pegaram a flecha que eles iam jogar, Josafá disse: ei, eu não sou Acabe. Não é o Acabe. E cadê o Acabe? Não sei. Está perdido aí pelo meio. A gente pensa que Deus não vai nos achar, mas Ele sabe onde a gente está. E a palavra que Deus fala, Ele vai cumprir. Não cairá por terra. E Deus faz assim, Ele pega às vezes o mais simples. Pegou o mais simples, o mais raso dos soldados dos sírios. Ele diz assim, olhou para cá, olhou para ali. Ele diz assim, eu não tenho em quem atirar mesmo, eu vou atirar para cima. Pegou a flecha para cima. Quando ele solta aquela flecha, o Espírito Santo pega ela. Cadê o Acabe? Cadê o Acabe? E o Acabe está lá, todo faceiro no meio, rapaz, mas aquela flecha vai bem no meio da costa dele. O Acabe disse: me encontraram. Eu estava tão escondido. Eu pensei que nem Deus ia me encontrar. Mas Deus é Deus. Ele tinha falado pelo seu profeta Elias. Quando Deus fala pelo profeta, Ele cumpre todas as palavras que Ele fala através de um profeta. Me leva daqui que eu estou ferido mortalmente. O pajem dele de arma pegou ele e levou. Disse assim: olha, o único jeito que tem é colocar você no seu carro, para você descansar aqui, até a peleja aí. Mais um pouco, depois eu venho ver como você está aí. Fica aqui descansando até vir um socorro para levar você para a cidade mais próxima. E ele ficou deitado no carro. E a peleja continua. Mas o que é que Deus tinha falado? Quando a peleja foi adiante, o soldadinho lembrou: vou ver como é que está o meu senhor. Chegou lá. Quando ele chega perto do carro, que ele olha para o rei está morto, o sangue correndo do ferimento, e uns cachorros lá, lambendo o sangue dele. Porque Deus tinha falado através de Elias que a coisa seria daquela maneira. Como é que ficou a cara daqueles 450? Eles não eram do Senhor? Eram. Eles não saíram com uma unção do seminário? Saíram. E agora? O que é que eles iam dizer? Que o rei estava morto, mas eles não disseram que ele ia vencer? Silêncio. É por isso que a gente tem que ficar com assim diz o Senhor sempre. Não importa o que aquele está dizendo. E você sabe, Acabe era desse jeito. Por isso que ele morreu. Agora, durante esse tempo, Acabe era rei de Israel e ele era muito indiferente. Mensagem, pai, é chegada a hora. Nós temos pessoas desse jeito hoje, que eu chamaria de um tipo de crente fronteiriço. Ele simplesmente vai para qualquer lado onde o vento esteja soprando. Não se engane, está surgindo um negrão por aí, não sei de onde, não é por causa da cor, mas ele está dizendo por aí que ele é hoje o profeta de Malaquias 4. Vocês já ouviram falar disso? Ele está dizendo: eu sou o profeta de Malaquias 4. E milagres vão acontecendo. Você imagina o que está acontecendo no mundo hoje.
E as pessoas vão atrás dos milagres. Aconteceu um milagre ali, corre todo mundo atrás. Não é assim? Tem pessoas que adoram homens por causa dos milagres. Mas Jesus nos alertou. Em Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, isso é Jesus dizendo, naquele dia que é o dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está na Bíblia. Jesus nos orientou. Estão fazendo milagres, estão expulsando demônios, estão fazendo maravilhas, que é coisa que envolve criação até. Coisas tremendas acontecendo. E Deus nem conhece essas pessoas. E o que dirá dos que estão correndo atrás dessas coisas? Por isso que Deus não gosta de pessoas que não têm posição. Nós temos pessoa desse jeito hoje que eu chamaria de um tipo de crente fronteiriço. Ele simplesmente vai para qualquer lado onde o vento esteja soprando. Creio que hoje nós chamamos isso de recorrer missões. E simplesmente para qualquer lado onde o vento soprar e tem suas velas armadas para irem. A Bíblia não quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes, tendo nossas velas içadas na direção do Calvário. Se o vento está soprando o contrário, há um jeito de mexer naquela vela, ou aleluia, ou o navio, e fazer o vento ir, vindo diretamente em sua face. Você navega na direção do vento. É a forma como você levanta a sua vela, é isto. Agora ele diz: e nós temos nosso comboio colocado na direção do Calvário. E não importa para que lado o vento esteja soprando, nós ainda estamos olhando para o Calvário. Seja ele contrário, ou seja o que for, nós ainda estamos colocados na direção do Calvário. Esse é o verdadeiro crente. E então nós não somos jogados por todo o vento de doutrina. E isso entra, e aquilo entra, e isso acontece. Nós temos a rota de navegação que está na direção do Calvário. Meu Deus, irmão. Irmão, eu vou alertar você para uma coisa. A coisa está tão difícil hoje, que se você não olhar para o Calvário, você tem que olhar para a palavra que está saindo do púlpito. Se isso está alimentando você, olhe para isto. Se você olhar para o lado, você cai. Você não tem que se preocupar com mais ninguém. Não preocupe com seu irmão do lado. Irmã, pelo amor de Deus, não olhe o que a sua irmã está fazendo. Não se mire nela. Não se mire nem na minha esposa. Deixa eu te dizer isto. Não vá atrás das coisas porque uma fase eu estou fazendo. Nós estamos passando um momento mais difícil dentro desta mensagem. O diabo está enganando em massa, porque ele sabe que o fim está aí na frente. A hora de partirmos para frente é agora, se você quiser chegar naquela plataforma. Você não sabe quem é aqui dentro. Você não sabe quem é eleito, quem é genuíno, quem é manufaturado, quem é hipócrita. Você não sabe quem é. E nós temos ciência que tem alguém, o profeta diz que tem. Agora não cabe a mim saber quem é e eu não quero nem saber. O meu dever é pregar a palavra para o eleito chegar lá.
você não olha, porque a irmã está de correntinha, eu vou colocar, sai fora disso, meu irmão. Escapa dessas coisas. Porque a irmã colocou um saltinho alto, eu também. Escapa disso. Aleluia. Você não foi chamado para cascavelar, você foi chamado para adorar a Deus. Aleluia! Deixa cair quem quiser. Nós só vamos orar por eles, só orar. É nosso dever, não dá às vezes nem para juntar, porque às vezes a coisa é muito difícil. O diabo entrou com tudo nos lares, nas casas, ele quer derrubar. O problema dele não interessa, ele quer acabar contigo, te jogar no chão, para que tu voltes naquela velha vida que você esteja, que você estava antes. Mas Deus te deu uma chance para estar de pé nesta mensagem. Nem que você fique sozinho, mas fica. Nem que você fique sozinho e ninguém olhe para você, mas você diga: Deus, eu estou aqui como Micaías estava. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Ló ficou sozinho, Deus mandou 2 anjos para tirar, nem a mulher dele deu condições de segui-lo. Ela estava presa com as coisas do mundo, apegada com as coisas desta vida. E o anjo: vamos, gente, vamos, que o juízo está caindo. Vem fogo nessa cidade, Deus vai derramar fogo, vamos, vamos. E ela sai empurrada, mas o coração dela estava preso naquela Sodoma. Ela não deu conta de seguir o Ló nem os anjos. E ela vira para trás e olha. A receita era: não olhe para trás. E a receita hoje é essa: não olhe para trás. Esqueça o passado. Deus já te perdoou, Ele não lembra mais. Escapa por tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui esta noite conosco, falando ao nosso coração, nos dando mais uma força. Quando esse 2015 está encerrando, não sabemos o que será de 2016, mas Ele está dizendo para nós: seja firme, meu irmão, não olhe para trás. Bendito seja Deus. No livro de Judas, versículo 10, não, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, só tem um capítulo, né, antes de Apocalipse. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Você vê como é que o capeta é? Ele fica disputando. Ele não se conforma de que você tenha vindo para a palavra e que você é do lado do Senhor Jesus. Ele fica sempre contendendo, porque ele quer levar você de volta. Ele contendeu Moisés, um profeta do Senhor, meu Deus. E o diabo, contendendo com o corpo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão.
e pereceram na contradição de Coré. Qual era a contradição do Coré? É ficar contra a liderança, se levantar contra o pastor e o ministério, falar do ministério tal, do ministério tal, do ministério tal. Foi o que Coré fez. Está aqui o exemplo na Bíblia. O que aconteceu com Coré? Deus disse, Moisés quis até defender, porque dentro do nosso coração há amor pelos nossos irmãos, e nós queremos defendê-lo, mas Deus disse para Moisés, sai da frente, que o problema agora não é mais contigo, é comigo. E a terra engoliu eles inteiros, com família, com tudo que eles tinham. Veja que este engano estava lá atrás no Velho Testamento. Judas fala dele depois, na sua epístola. E hoje ele está por aí, o mesmo espírito. Eu quero te dizer uma coisa para você aprender. A tua defesa está no ministério. Eu não estou falando do irmão Jorge, porque o irmão Jorge não é nada, não é ninguém. Eu não tenho nada e não quero nada. Mas não é eu, não quero o meu nome, não quero a minha popularidade, não quero nada. É o ofício que está aqui, que não é meu. Eu não pedi para tê-lo, foi Deus que colocou. Para quê? Por que Deus me deu um ofício? Por causa de ti. Porque Ele sabia que tu era eleito, Ele precisava de você aqui. Qual é a ovelha que sabe se defender sozinha? Eu quero ver uma ovelha que fica em casa sozinha, se ela sabe se defender. Não vem. Não tem esse negócio, eu vou ficar ouvindo a mensagem do irmão Brana. Não existe isso, senão quebra o que Deus disse. Porque se Deus coloca um pastor, é para cuidar da tua alma. Senão não precisa de pastor, todo mundo vai ficar em casa ouvindo a fita do irmão Brana. Não precisa. Como é? Mas o diabo é sutil. Ele coloca você contra o pastor para deixar sozinho, que depois ele vem e não tem quem te defenda. O profeta diz, coloca uma ovelha no meio do mato sem o pastor, ela fica lá balindo, até o lobo encontra ela e o leão e come. Ela não sabe se defender. Para isso que tem que ter pastor com cajado na mão. E eu quero ter esse cajado na mão. Se tem uma coisa que eu tenho de orar, são por certas famílias. E eu queria acertar bem na cabeça desse espírito mesmo, para ele largar da tua família, da tua vida e sair embora. Se Deus me desse condição de fazer isto. Mas é engano, nesses últimos dias o engano é grande. A tua defesa é o ministério. Quando você tem um pastor orando, quando você está debaixo daquele ministério, Deus respeita isso. Deus respeita porque é algo que Ele coloca. É Ele que faz, é a maneira de Deus cuidar do que é dele. Você não é minha ovelha, não é propriedade minha, eu não tenho ninguém de ovelha aqui, não quero ter também. Você é ovelha dele, do Senhor Jesus. Eu só sou o gerente que estou tratando para ele e tenho que fazer isso da melhor forma. Então, se eu puxar a tua orelha, diga amém, porque não sou eu, você não é minha, não é nada para mim, é tudo para ele. Naquele dia nós vamos nos alegrar e dizer obrigado, Senhor, por cada puxão de orelha. Bendito seja o nome do Senhor. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Você não pode se apacentar a si mesmo. Você não pode chegar em casa e eu acho isso. Você não acha nada. Quem acha é o profeta. Quem acha é o ministério que Deus coloca para você. É assim que Deus trabalha. Aprenda
apacentando a si mesmo sem temor, são nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escoam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Eu estou lendo algo que o profeta está dizendo no parágrafo 17 desta mensagem. Pai, é chegada a hora. Eu penso que é isso que quis Deus dizer quando ele falou por meio de Judas ali, nuvens sem chuvas, estrelas errantes, simplesmente vagando por aí. Isso não está certo, não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos simplesmente, quando o cristão é em primeiro lugar nascido no reino de Deus, sua afeição, sua vida, todas as coisas são colocadas em Cristo. Se ele é um pouco inteligente, se você não cuidar, ele vai colocar tudo na educação e vai partir para a frieza, formalidade, indiferença, tudo mais, alguma teologia, alguma grande interpretação. E o que mais estão fazendo hoje é interpretando a mensagem. Nós não precisamos da interpretação, nós ficamos com o que o profeta disse e deu. Um homem chegou com o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu aprendi uma palavra grega. E estive nisso por 5 anos, irmão Brana, tentando aprender o verdadeiro significado dessa palavra grega. 5 anos nessa palavrinha e eu pesquisando para saber o significado. Disse: quando eu descobri, irmão Brana, é uma bênção. Eu disse: você passou 5 anos aprendendo uma palavra grega? E ele disse: sim. E eu disse: nestes 5 anos, pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para Cristo, sem conhecer nenhuma palavra grega. Eu não conheço nenhuma palavra grega e ganhei 500 mil de almas nestes 5 anos. E o profeta diz: então, não é o que você conhece, é quem você conhece. E conhecê-lo é vida. É igual aquela história daquele pastorzinho que chegou lá, e vou chamar ele todo engravatado, e botou o terno dele. Eu vou pregar sobre o Salmo 23. E explicou o Salmo 23, e foi lá no grego, foi lá no hebraico, e foi aqui, e foi ali, explicou o significado disso, e porque tudo isso, e foi. E a igreja bem, não entendeu nada. Passou tudo por alto, porque ele só falava coisa difícil e palavras difíceis. E o pastor sentado lá atrás disse: Senhor, eu orei tanto para um avivamento e convidei esse irmão para pregar, e ele chega aí com essas palavras difíceis, ninguém está entendendo nada, Senhor, e não acontece nada. E ele era um irmão correto, orou com sinceridade, e Deus falou com ele. Disse: não, tudo bem, mas chama aquele irmãozinho, está vendo aquele irmãozinho lá atrás, com aquela roupa meio... Não é por causa da roupa, né, irmão? Não tem nada a ver com isso. Mas Deus disse: aquele que está ali bem humilde, que o sapato dele está até sujo, chama ele. O irmão disse: mas eu nunca vi esse irmão pregar. Mas tu está mandando. Quando o irmãozão acabou de pregar, e a igreja... Aí o pastor disse: mas eu queria ouvir o irmãozinho ali. Irmão, você pode vir dar uma palavra? Pois não, pastor. Aí ele chegou lá e disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele disse isso, o fogo caiu no meio da igreja. E aí não conseguiu mais pregar. E o pastor coçou a cabeça. Não entendi. O outro veio e explica sobre o Salmo 23 e deu tudo que ele tinha, explicou e fez todas as coisas, não aconteceu nada. E esse irmão só chega e fala só o primeiro versículo do Salmo 23 e acontece esse estrondo todo. Não, eu tenho que conversar com esse irmão. Irmão, o que aconteceu? O outro pregou, dissecou, fez tudo que ele tinha e não aconteceu nada, e você só fala e disse: irmão, ele conhece o Salmo 23, é verdade, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então o profeta diz: não é o
que você conhece, é quem você conhece. E conhecê-lo é vida. Nós só temos vida porque nós conhecemos a Ele. Nós sabemos quem Ele é. Amém? Você está feliz em conhecê-lo? Sabe qual é o problema nosso, irmão? Eu estava falando de manhã e eu encerro com isto. O problema nosso é na tomada de posição. Nós fazemos propósitos, mas não damos conta de cumprir. Nós saímos da igreja e dizemos, mas de hoje em diante vai ser diferente. E o diabo está rindo da nossa cara. Porque ele diz assim, isso não vai dar nada, ele está prometendo aí, amanhã ele está tudo de novo, na mesma coisa. E nós ficamos com a cara lambida. Permita-me essa expressão. Viemos para a igreja e dizendo, hoje vai ser diferente. E o diabo ri de nós. Amanhã a gente está no mesmo. Ele já pegou, irmão. Ele já pegou o jeito, ele sabe como nos dobrar. A verdade é essa. O problema é que quando Deus se revelava a estes homens do Velho Testamento, eles fincavam o pé. Eles não tinham uma igreja para ir. Como Isaac não tinha igreja para congregar, Abraão não tinha uma igreja para congregar. Mas tem uma coisa, quando tudo que eles iam fazer, eles erigiam uma coluna. O Jacó era todo torto, mas quando Deus se apresentou para ele naquela escada, ele erigiu uma coluna. Ele disse, agora Deus encontrou comigo aqui nesse lugar, então vou erigir essa coluna e vou dar um nome para ela. Agora vai se chamar Betel, casa de Deus, e toda vez que eu passar aqui eu vou me lembrar, Deus me visitou aqui. E colocou aquilo como coluna, meu irmão. O problema nosso é que nós não fazemos coluna, os marcos. E se tem um conselho da Bíblia que eu quero que fique na sua cabeça, fique no seu coração, fique com você, é Provérbios 22, versículo 28. Provérbios 22, 28, grave esse versículo. Não remova os marcos, ou os limites, ou os marcos antigos, que teus pais fixaram. Mas não é o papai terreno, foi o meu pai Abraão. Ele firmou um marco, Isaac firmou também o meu marco, o mesmo marco. E se nós seguirmos, vai dar certo. O problema é que a gente remove. Nós temos que aprender a maneira como nossos pais trabalharam. Porque tem uma coisa, você vai aprender uma coisa. O Abraão mentiu, não mentiu? Mentiu? Ela não é minha esposa, é minha irmã. Passa para o filho. O Isaac mentiu da mesma maneira para Abimeleque. Pode olhar na Bíblia. O Isaac mentiu. A Rebeca não é minha esposa, é minha irmã. Mentiu do mesmo jeito. Quando vem o filho, Jacó, mentindo. Então passa ou não passa? Abraão, Isaac mentiu, e o Jacó, o que mais que ele fez foi mentir. Mentindo, mentiu para o pai, enganou o irmão, mentiu para o Labão, mentiu para todo mundo. Só que tem uma coisa, meu irmão, ele era um eleito. E tem que ser quebrado isso aí, esse ciclo vicioso. E um dia Deus disse, vem cá, vamos quebrar isso. Levou ele no Vale de Jaboque. Apertou ele que ele não tem para onde correr. Um dia Deus vai nos apertar, que não vai dar para onde correr. Se correr para frente, morre. Se correr para trás, morre. Tem que correr para os braços do Senhor, para dar um jeito nessas coisas aí. E luta com Deus a noite inteira. E Deus muda. O que é? Qual é o problema? Não, eu não quero morrer, não queres morrer. Por quê? Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó, enganador. Eu sou errado mesmo. Eu não presto, Senhor. Eu sou um bagaço. Tá bom. Gostei. Então, se é esse o teu problema, não serás mais Jacó. Mas vamos mudar o teu nome. O problema está no teu nome, rapaz. Muda para Israel. Tu não é mais enganador. Tu agora é príncipe. Naquela ali, houve a mudança. Não houve? Quando eles descem ao Egito, que chegou lá de José buscar a família dele lá para o Egito, para se estabelecer no Egito, tinha um problema no Egito. Os egípcios não aceitavam pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas para ele era a coisa mais terrível que existia. E o José diz assim, pai, o senhor traz os meus irmãos e o povo que está aí, nós vamos se estabelecer numa terra boa.
Mas quando o faraó perguntar, pai, o que é que vocês são? O Senhor diga para eles que vocês são pastores de gado. Porque aí fica melhor, sabe como é? Isso aí é uma ajudinha que a gente dá para o faraó não rejeitar a gente nessa terra. Mas Deus já tinha mudado Jacó. Já tinha resolvido o problema da herança. Já. Agora ele não era mais o Jacó, agora ele era Israel. E ele vai na frente de Faraó. E Faraó diz assim: senhores, qual é a profissão de vocês? Ele pensou no que José disse. Isso vai valer um lugar para nós aqui no Egito. Ele vai expulsar a gente de volta. Mas eu vou ficar com o que o Senhor fez em mim. Nós somos pastores de ovelhas. Ei! Glória a Deus! Meu irmão, quando nós tentamos fazer o remendo não funciona. Mas quando Deus faz, Ele muda completamente. Não tem remendo com Deus. Porque o profeta diz que Deus nunca faz o meio cristão, Ele faz cristão inteiro. Deus não é remendador para ter um monte de crente remendado na igreja, fazendo que é cristão. Deus não tem isso. Ele terá um, mas Ele terá um cristão de fato. Que aquele não vai pelo que os outros dizem. Você é um desses? Então o que falta para nós? Nós tomarmos certas posições. Espera aí. Quem é maior? É o diabo que está perturbando você de alguma forma ou é Deus? O que é que você abraçou? Parece que a gente às vezes chega... Eu não sei o que é que eu abracei. Parece que eu abracei uma causa sem nexo. Eu estou indo nessa mensagem, diz que tem um profeta, tem um Deus poderoso, mas o capeta está lá em casa. Ora, meu irmão, o profeta diz que a espinha dele dorsal já está quebrada. E eu creio no que o profeta disse. Quando o meu Senhor Jesus foi no Calvário, Ele quebrou a espinha dorsal desse capeta. Ele só está fazendo fanfarronice para você. Mas se você colocar Deus em cena, Ele tem que sair. Muitas vezes nós queremos botar o diabo para correr de casa no braço, não resolve. Na palavra não resolve, no argumento não resolve. Você pode rolar com ele no chão, ele não sai. Mas resista a ele na oração, no jejum. Esfole o seu joelho pela madrugada. Faça um pequeno jejum. Eu quero ver se esse capeta não vai abrir mão de lá. Você quer vencer? Nós precisamos dessa guarnição para nós. Josafá agiu conforme o pai dele, Asa. Asa tomou posição. Eu quebro os postes ídolos, quebro. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, quebrou os postes ídolos, botou tudo embaixo, foi lá nos bosques, disse, eu não quero saber de nada disso aqui, tacou fogo em tudo, pegou até a mãe dele, chamada Maaca, que estava lá como rainha mãe, quando ela quis ter um deles, descobriu que ela estava com um deusinho lá escondido, lá não sei aonde, no quarto dela, e disse, está destituída, você está destituída do cargo de rainha mãe, me dá esse Deus aí. Foi lá no cedrão, queimou tudo e disse, está fora do palácio. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. Tem hora que nós temos que ser assim. E Deus gosta desse tipo de pessoas que não abrem mão. Eu fico com Deus, o diabo que saia da minha frente. E quando você diz assim, Deus está contigo. A vitória é tua em nome do Senhor Jesus Cristo. Você fica nos marcos antigos do nosso pai Abraão. Se o meu pai Abraão conseguiu vencer, se o meu pai Jacó conseguiu vencer o espírito que estava nele, nós também conseguiremos. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Isso, glorifique ao Senhor. É assim mesmo. É hora de você se regozijar. Você está no quartel-general de Deus. Agora é a tua vitória. Hoje Deus pode mudar o curso de hoje. Sempre há uma esperança quando você está diante do Senhor. Sempre há uma esperança de mudança. Sempre há uma esperança de vitória. O nosso Deus não é de derrota. Bendito seja o nome do Senhor.
Faça o seu memorial de pedra diante do Senhor. Coloque-se diante dele com aquele memorial. Ponha um nome. Se hoje Deus fizer a obra em você, levante esse memorial diante dele. E toda vez que você passar por ali, você dizer: Deus me mudou naquele culto, eu não sou mais o mesmo. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Isso, glória a Deus. É glorificando a Ele que nós vencemos. Abraão foi justificado dando glória a Deus. Você pode ser justificado dando glória a Deus. Justificar é Deus quitar o seu débito com Ele. Adore, adore, essa é a sua hora de você com Deus, com o Espírito Santo. Adore a Ele, peça o que você quiser. Nem precisa você vir aqui à frente. Aí mesmo eu digo, com a autoridade que Deus me deu, desse ofício que está a teu favor, eu te digo que aí mesmo na cadeira onde tu estás, Deus vai te alcançar. O seu braço é tão forte e poderoso para fazer uma obra contigo esta noite. Bendito seja o seu nome para sempre. Tu és fiel em suas promessas. Eu quero ver libertações, cura divina. Eu quero ver o Espírito Santo agindo, Senhor. O Senhor está interessado nisso. Há um povo que o Senhor tem separado para algo especial. Aqui é o nosso quartel-general. Aqui o diabo não pode. Ele está derrotado. Há uma unção nesse lugar. Ele já é derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vença, 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 vença. Eleito é vencedor. Aleluia. Deus escreveu para as eras da igreja: há o que vencer. Ele não disse ao derrotado: há o que vencer. E tem vencedores na era de Laodiceia? Tem. Ele fez uma promessa para quem vencer na era de Laodiceia: sentará comigo no meu trono. Você é um candidato a isto. Você tem que vencer esta era. Adore, 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 adore. Mude. Tem alguma coisa que está te prendendo? Algum problema lá em casa? Alguma coisa na tua vida? Deus está aqui para quebrar isso hoje. Ele pode, se tu creres, Ele pode. Tudo depende da tua fé. Não seja um cético. Não deixe que a formalidade dessa era de Laodiceia te alcance. Nós estamos num lugar diferente. Nós estamos em lugares celestiais. Aqui a palavra do Senhor é poderosa. A mensagem está sendo pregada. E os frutos desta mensagem podem ir na sua vida agora, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Tome um propósito: eu vou quebrar os postes ídolos. Eu vou desfazer aqueles altos. Eu quero descer ao Jordão, quero queimar tudo. Aleluia! Deus está só esperando por você, não é por mim, é por você. Há um ofício a teu favor. Deus está esperando pela tua posição. Aquece esse teu coração. Toma uma atitude. Faça o que tem que ser feito. Não adie para amanhã. Você não é fraco, não. O diabo é mentiroso. Porque Deus está em ti e Ele é forte. Ele é poderoso para quebrar os laços de Satanás. Agora é a hora de quebrar. Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Deus não promete maldição, Ele promete bênção. O diabo está derrotado em nome de Jesus. Eu quero declarar isso. Oh Deus! Só glorifique, só adore.
Endereça a Ele sua gratidão, sua adoração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus gosta de filhos com posição, não que vão de um lado para o outro, em dúvida, não sabe se é isso, não sabe o que é. Você tem que saber quem você é. Você não é nada mais, nada menos do que um filho de Deus. Um filho de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é isto, um filho de Deus, uma filha de Deus. Oh, que Deus maravilhoso é este! É assim que se vence, é dando glória a Deus, é dando aleluia, é dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está contigo. Essa hora é a hora do regozijo com a palavra. Essa hora é o regozijo da sua noiva com o Senhor. Faça a sua obra. É a obra que o Senhor vai fazer em cada coração, em cada vida. É a mudança, é a transformação, é o enchimento do Espírito, é a cura divina, é o posicionamento. É agora a sua hora, Senhor. É o Senhor com a sua noiva em regozijo, em alegria. Faça isto. Eles são ovelhas suas, não são minhas, são suas. Eu preguei a sua palavra, a mensagem do seu profeta. O Senhor é responsável por ela, por tudo que foi pregado aqui esta noite. Então faça a obra, complemente, vivifique. Oh, faça como o Senhor quiser fazer, para a glória do seu nome. Nós te damos liberdade neste lugar esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
aqui sobre você. E você vai ver o que Ele vai fazer. É hora, a nossa hora é agora. Deus quer esforçar a tua coragem para vencer o que vem aí adiante. Nós não sabemos o que nos espera daqui a mais uns dias, mas Deus está querendo te encher para que você possa vencer. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, Senhor. Às vezes as pessoas estranham quando há gritos aqui dentro. Mas eu quero lhe dizer que quando uma criança nasce, o profeta diz, tem que dar umas palmadas nela. E ela grita, ela chora. Isso é sinal que a vida entrou. Quando o Espírito Santo vem sobre uma vida, geralmente ele tem uma reação, ele grita, ele chora. É melhor que seja assim, porque quando o Espírito Santo chega, ele mostra que ele chegou. Mas quando ele vai embora, ele não faz sinal nenhum. E o meu profeta conta que quando naquele dia ele desceu na casa da irmã Rat Moser, que ele contou a história dos esquilos, ele disse que a irmã Rat era uma mulher tão tranquila e que não falava quase. Mas quando aquela super unção desceu, o irmão Brana diz que a Rat Moser gritava tão alto que se ouvia lá na esquina. Eu leio isso nas mensagens do irmão Brana. E você não vê o William Brana dizendo, irmão Rat, cale a boca. Ele estava debaixo daquela unção poderosa. Deus estava ali na casa da irmã Rat Moser, junto com o nosso profeta. Então quando Deus chega é assim, eu quero ver você chorar sim, eu quero ver você até gritar, mas eu quero ver a mudança na sua vida acontecer também. É isso que Deus quer ver. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então eu quero buscar isto, e eu sigo o que o profeta diz. Ele diz, venha, coloque o rosto no chão, grite, nem que saia arranho do seu nariz, mas receba o Espírito Santo dentro de você. Esse é o conselho que ele dá. Eu fico com o que ele diz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu quero ver a mudança. Irmãos, é melhor a gente ser assim, mas sair mudado. Deus trabalhando, melhorando a minha vida, eu sendo cristão, com mais desejo de servir a Deus, vencendo o diabo. Eu quero ser assim. Do que ficar um grito parado, quieto, não falo nada e ficar com a velha vida? Não, não quero. Para mim não é negócio. Amém? Então, tudo vamos fazendo como Deus disser. E o pastor está sempre olhando e vigiando, né? E vendo. A gente sabe até onde vai as coisas, né? Quando tem que colocar ordem, nós colocamos. Não tem problema nenhum. Nós queremos ir tudo como diz a palavra do Senhor. Amém. Coisa boa, né?
Olha, irmão, um culto como esse eu fico tão maravilhado. Você já pensou Deus se agradar e descer em nosso meio? Isso é para nós nos sentirmos muito bem. Você não sentiu ele aqui? Eu sentia quando ele passou por aqui. Eu senti na hora que ele passou por aqui, foi num, foi no outro, foi no outro, foi no outro. Sempre a porta é por aqui, o profeta diz. E eu sinto quando ele passa aqui. Por isso que eu não tenho medo quando eu vejo, quando eu sinto quando ele passa. Eu já sei que é ele. Eu já sei que é ele. Aí eu vejo o resultado é imediato, num, no outro. É ele. Alguma coisa ele fez esta noite em alguém. Ele nunca vê em vão. Alguma coisa aconteceu. E você tem que crer que aconteceu algo. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Você não, irmão, só eu que sei o que está sendo feito hoje nesse culto. Tem uma obra tão grande desde o início desse culto. E eu sei que só Ele pode fazer isto. Aleluia. Quantos irmãos preparam? Dá Fá maior aí. Aleluia. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Às vezes nós não fazemos esse apelo. Você sente que Deus chama você, Deus está me chamando. Eu preciso fazer um acordo com Ele, uma aliança com Ele, e Ele faça comigo. Tem alguém que quer fazer esta aliança com o Senhor? Não deixe as coisas deste mundo segurar você, porque isso tudo vai perecer e vai ficar. Se você diz, eu sou um filho de Deus, então haja, entregue sua vida para Deus. Diga, Senhor, eu quero te servir, quero me batizar, quero ser um filho seu, reconhecidamente, porque eu sei que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Tem alguém? Se tiver, vem aqui à frente, eu quero orar por ti. Estou pronto para orar por você antes que eu ministre essa ceia hoje. E eu creio que o Senhor tem seus filhos. A esposa do irmão Carlos, lá de Araquari, domingo passado, ela pediu o batismo. Hoje eles não vieram, mas ela disse, eu quero batizar. E ela está firme no propósito. Vamos batizá-la. Isso é Deus em nosso meio, vivificando a sua obra. Se tiver alguém, diz assim, eu sou um filho de Deus, Deus está me chamando, eu quero servi-lo. Você não precisa esperar para ficar bonzinho, para se livrar de certas coisas, para ser um cristão. Não. O requisito é se você crer. Deus olha para o seu coração e diz, você creu, meu filho? Crê, Senhor. Você está arrependido dos seus pecados passados? Estou. Então venha ser batizado. É só isso. Agora, se não creu e não se arrependeu, aí não tem jeito, aí não tem como. Mas se arrependeu e creu, está resolvido o problema. Amém? No próximo batismo que tiver, eu vou batizar esse rapaz. Vocês já viram que sempre ele está aqui para querer ser batizado? Eu vou batizar ele, vocês me lembram. Tá bom? No próximo batismo que vier, nós vamos buscar ele, irmão Josué. Trazer ele. Quando eu anunciar o próximo batismo, você já sabe. Traga ele. Amém? Eu sei porque ele precisa ser batizado. Só eu sei porquê. Vou te batizar, tá bom? A igreja já concordou. Em nome de Jesus. Pode ir para o seu lugar. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Olha só, que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus cuida de mim. 1 Coríntios 11. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de você? Como Ele tem cuidado de nós. Se você prestar atenção, em cada momento da sua vida, Deus tem um cuidado, Ele está no controle. Você percebe isso nos mínimos detalhes. Levante sua mão. Vamos orar por esses pedidos aqui primeiro. Você crê que o Senhor pode fazer uma obra? Quando nós oramos, tem que orar com sentimento, com coração. Senhor meu Deus, a irmã Yara agradece pelo livramento. Que o Senhor continue livrando a nossa irmã. Que cada vez que ela entrar neste veículo, o anjo do Senhor esteja ali. Sabe que a tua filha vem para a tua casa para te servir, Senhor. Vai com esse propósito. E toda vez que vemos com esse propósito, que o Senhor esteja na direção deste veículo. Pai, visita esta Odineia, Senhor, esta pessoa que está mal no hospital. Não sabemos o que ela tem, mas está mal. O diabo vem enfermar, é verdade, com os seus espíritos, mas há uma comissão na noiva do Senhor Jesus para expulsar. E nós pedimos a vitória desta pessoa, desta irmã, que o Senhor livre deste problema, Senhor. Olha o irmão Robson e família que precisa de oração também. Nós não sabemos o que ele precisa, mas tu sabes. Tu és o Senhor que conhece todas as coisas. Olha para estes irmãos lá de Cascavel, que o irmão Roberto está pedindo, Senhor. Pai, o Senhor sabe o que essa família precisa. Pai, são tantas famílias necessitando de algo, mas nós confiamos num Deus que resolve, que dá solução, que restaura, que pode dar vitória completa, Senhor. Olha, Senhor, para o Eugênio, está com aquele problema de câncer na garganta, mas tantas vitórias o Senhor deu na reunião do profeta, Senhor, mas hoje este Deus está nesta noiva. Nós pedimos por aquela vida, meu Deus, que aquele maldito câncer caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor pode dar saúde para o Eugênio, meu Deus. Olha a filha do irmão Jorge, que está hospitalizado com aquele problema, Senhor, que o Senhor possa reverter os efeitos deste veneno, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dê vitória para a nossa irmã, Senhor, para a glória do seu nome. Também queremos orar pelo irmão Johnny, teu servo. Te louvamos pela vida dele, Senhor, é nosso irmão. Nos alegramos por o Senhor ter trazido o nosso irmão para estar conosco. Ele está completando mais um ano de vida. Senhor, muitos presentes podem ser dados, mas hoje eu creio que ele ganhou um presente do Senhor, e eu quero que o Senhor confirme isso na vida do meu irmão, o seu fortalecimento, o seu crescimento espiritual, revelação, mais da tua graça, e condições para ele ser cada dia mais um vencedor, e que seja ao lado da sua família e sua esposa. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos para a glória do seu nome, meu Deus. Pai, nós queremos nos despedir, não queríamos ir embora, é verdade, o nosso desejo é ficar aqui, sentindo a tua presença, mas nós precisamos ir. Ajude cada irmão no seu trabalho, ajude cada irmão quando estiver na rua, dirigindo, que o Senhor esteja guardando, livrando e protegendo. Ajude e aguarde cada jovem na escola. Nós estamos nos últimos dias, nos livra dos laços de Satanás, nos livra destas coisas terríveis deste mundo, nos guarda até o dia que o Senhor vier nos buscar. Mantenha-nos em tua presença, pois nós lhe agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você aceita? Diga amém. Cumprimente seu irmão.